A Ju e a Lê fizeram um curso de Boa, odologia comportamental comigo. Oi, Ju. Nós nos conhecemos lá. E aqui estamos juntas hoje, né? Todas as três somos terapeutas. Todas nós fazemos mapa, né? Então, vamos hoje conversar sobre isso. Quem se identificar com cada uma, né, pode chamar. E quem não conhece o que é isso vai entender hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa boa tarde. tarde, tudo bem? Bem, Tudo bem? E aí, meninas? O que nós vamos falar hoje sobre o Odu? vamos falar sobre a importância de fazer um mapa de Odu. Então, primeiro, para quem não conhece, né, para quem nunca ouviu falar, né, É, o que seria, né, o mapa de Odu? O mapa de Odu, ele é o quê? Ele é um termo africano, né, do dialeto da cultura iorubá, e ele significa caminho, destino. A gente faz o mapa de Odu perguntando a data de nascimento da pessoa, porque a data de nascimento diz muito qual o caminho que ela veio aqui percorrer, né? E aí a gente usa essa data de nascimento para fazer esse mapa. Então vamos trazer aí, meninas, o que é mais? Como que seria isso? Vou começar, Ju. Então, a gente, através da data de nascimento, né, é possível identificar os 6 caminhos que a pessoa vai percorrer. Então, o mapa, ele não traz um caminho apenas, ele traz vários caminhos. O que você tem na sua área de relacionamento, na sua área de trabalho profissional, o que te impulsiona, o que te paralisa. Então, é um conjunto de 5 áreas, mais o caminho principal, que seria o caminho de placenta, aquele que vai influenciar nossa jornada em tudo, né? Não que os outros não influenciem, mas os outros são frequências mais ferramentas de cada área. E ao longo do nosso caminhar, a gente percebe, até eu percebo bastante nos tratamentos, que assim, todo mundo tem um caminho, né? Então, esse caminho que a gente vai mostrar. E muitas vezes a gente está perdido no caminho, não sabe qual caminho seguir, por onde começar, por onde andar, o que acontece, né? Por que que a vida acontece daquela forma. E esse olhar para esse caminho te ajuda a entrar num processo de aceitação, né? Muitas vezes a gente não aceita quem a gente é, não aceita algumas características que são importantes. Então, traz essa aceitação a partir do momento que você está aberto, claro, a perceber ali as frequências do seu mapa. Traz também uma visão de que te ajuda a identificar quando você está num processo mais denso, quando você está num processo mais leve, o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, quando você se aprofunda no seu mapa, e digamos que tem alguma coisa na sua vida que está incomodando, você já consegue olhar e falar, é essa ferramenta aqui. Então, como que eu posso trabalhar isso, né? Eu vou trazer um exemplo meu. Eu tenho 6 no pé. Então, o pé é o que me impulsiona. Eu tenho muita dificuldade de fazer. Eu sinto quando eu tenho uma questão para resolver e eu não tomo uma decisão, eu fico naquela dúvida, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, e fico em dúvida. O que acontece comigo? Eu perco energia, porque aí eu entro num processo de desequilíbrio que a minha mente fica o tempo todo acelerada, meu corpo fica cansado. Por quê? Porque o que me funciona está travando. Eu não posso ficar no meio termo. E aí, quando você sabe disso, você consegue... o que está acontecendo? Porque eu estou tão cansada, minha vida não está andando. O que eu não estou fazendo? Você consegue olhar para essas ferramentas e trabalhar isso. E aí você percebe que sim, quando você decidiu o problema que você tinha, escolheu um lado, qual lado que você ia ficar, aquilo ficou leve. Então,
eu acho que, né, seria mais ou menos isso. E você, Ali, o que você acha? Você contribui? Vamos dar um oi para todo mundo ali, ó. Que o pessoal que entrou, Denise, Cida, tem Oi, umas gente. pessoas que eu não estou vendo aqui. Vê aí quem que você Michelle. olha aí, Ale. Quem que está olhando? Ale, Flor, Fernanda, terapia, Dain, A Michelle, Larissa, também. a Isabela. Fran, a Isabela. Para Isso, mim, Tamara. Vão interagindo aí com a gente. quem fez o mapa já vai falando, né? Já vai dando o seu feedback aí, que é importante. Aí, isso aí, Ale. O mapa, eu falo que, para mim, depois do mapa, teve uma mudança muito grande de vida. Porque era como se eu tivesse realmente fora do meu caminho. Eu estava totalmente fora do meu caminho. Depois que eu fiz o curso, depois de um tempo que eu fui colocando o mapa, fui clareando o mapa para mim ali, as coisas foram naturalmente entrando no caminho. Que nem a Ju falou. Depois que eu entendi que aquilo ali fez, eu comecei a ver que eu estava perdendo energia, isso e aquilo. Era o que acontecia comigo constantemente. Eu É estava isso aí. sempre fora do meu caminho em todos os aspectos, porque eu estava no medo, eu estava nos aspectos negativos do meu mapa. Então eu tinha realmente medo de tudo. Medo de falar, medo de agir, medo de andar. Só que dentro de mim impulsava muito grande a liberdade, de querer viver, de querer. Eu falo assim que os aspectos ele não pode ser não pode ser imposto. Eles vêm de uma natureza assim que a gente vai encaixando com ele e vai seguindo. Quando a gente quer, eu sou assim, então eu vou fazer isso porque é assim que está escrito, porque aí desanda tudo. Porque eu fui para esse lado também. Estava escrito assim, eu tenho que ser assim, então eu vou assim. E não foi legal. Depois que as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a vir, que eu falo que começou a encaixar. Aí seguiu. É que nem quando É as um caminho de pessoas. autoconhecimento, né, Ale? E é constante, não é só, eu fiz meu mapa, pronto, acabou. É constante. Você olha que às vezes você está com uma dificuldade no trabalho, porque são ferramentas que dá para você usar o tempo todo na sua vida. Uma Uai. hora você está no positivo e outra hora você está no negativo, né? Então, É. você tem que estar esperta nisso, né? Oi, Uhum. Samira, beijo, saudades também, a Samira, nossa colega de curso. Uai, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Vale. Você falou assim, depois que as coisas começaram a fluir, eu comecei a perceber meu caminho. Você percebe que o caminho já estava ali, né? As coisas foram acontecendo, você acha que as coisas foram acontecendo porque você tomou a consciência desse caminho, não porque você tentou impor, como você disse, né? Eu tô assim, eu tenho que ser assim. Não. Você foi internalizando todas aquelas informações do seu caminho e aí começou a fluir? Como que você acha que foi esse processo? Na verdade, eu fui aceitando tanto o meu aspecto negativo quanto o meu aspecto positivo. Porque a gente tem uma crença muito forte que a gente quer só luz. E quando a gente começa a se negar ao chicotinho, famoso chicotinho, ficar batendo, não, porque isso está errado, não, porque eu tenho que ser assim, não, porque eu tenho que ser assado, você sai automaticamente do seu caminho. Esse autoconhecimento vem com auto-amor, autorrespeito. Então, é uma série de coisas que a gente vai clareando. E quando eu falo do mapa de Odu, que assim, quando é engraçado, quando eu leio o mapa do Odu para alguém, as pessoas falam: Nossa, Alessandra, você lê com muito amor, porque para mim fez muito sentido mesmo. Sabe aquela coisa de você falar assim: eu sou assim, e faz aquela. Até fugiu a Meio palavra, que mas incorpora. é que nem outro dia eu falei eu estava falando com a minha psicanalista, né? E eu falava assim para ela:
Ai, mas eu queria fazer assim, eu queria ser assim, eu queria ser do jeito que o padrão é. É para fazer assim? Então eu quero fazer assim. Ela falou, mas não é do seu jeitinho. Aí eu parei para pensar, falei, tá, eu faço do meu jeito. E aí as coisas começaram a fluir. Não foi, André? Então, e aí, o que que é o mapa, né? É uma ferramenta É uma que ferramenta. você vai descobrir as suas qualidades, né? E você vai aprender qual é a melhor maneira que você vai utilizá-las. Mas, e assim, é só as qualidades? Não, as suas qualidades e a parte negativa também, que você, qual é o que emperra ali? E aí você vai ficar atento. Então, por isso que o mapa de Odu você vai usar sempre. Porque aquelas ferramentas é a sua essência. Então, você vai descobrir, tipo, qual é a energia minha, né, que eu vim. Essa é a minha essência. E aí, entender, compreender tudo aquilo, e o importante é aceitar quem é você como essa essência e usar ela da melhor maneira possível. Né? Como usar? Por que eu tenho essa energia aqui eu sou uma energia que eu preciso de tudo organizado, tudo estruturado, eu falo pra caramba. Isso! Usa isso a seu favor, né? Mas entendendo quem é você. E aí o mapa é aquele lá que você vai sempre buscar e relembrar. Nossa, o que me falaram? Como que é? Eu estou emperrada no trabalho, então falaram para mim que a minha energia do trabalho é essa. E aí, como que eu vou trabalhar isso? Então, é isso que a gente está trazendo. O objetivo do mapa de Odu seria esse. Mostrar para você, né, quem é você neste universo. Qual a energia que você trouxe? Porque Odu, né, a Odologia, ela está ligada ao termo africano. Então, a gente vai falar muito também da energia dos orixás, nada de religião, mas a energia dos orixás que andaram por esse caminho. E aí cada orixá ele tem uma característica. E aí aquela característica daquele orixá vai te falar assim, nossa, olha, ele é daquele jeito. Né? Então, eu sei como que eu me transformo em determinadas situações. Né? Então, a gente vai, através desse cálculo, a gente vai entender esse caminho nosso. E não é só um número, são 6 números. São 6 números. E aí, esses 6 números que vão estar dançando ali na nossa vida. Um está mais frequenciando no positivo, outro no negativo. E por isso que não é sempre a mesma coisa. Eles vão se modificando, você vai se modificando. E é legal colocar que isso que você falou que o que está acontecendo na minha vida agora? Eu tenho tal caminho nessa área. Com o tempo, às vezes você faz um mapa hoje e o seu foco está em uma área. Então, a gente fala, sim, de todas as áreas, mas o foco, o problema está numa área, você vai se concentrar naquela área. Lá na frente, você volta, faz o mapa de novo, ou faz o mapa com outra pessoa. É outra frequência. Quer dizer que o outro não estava certo? Não. É outra frequência e você está em um outro momento da sua vida. Às vezes, seu foco já vai ser outro, não vai ser a mesma área. Antes era a área do trabalho, agora está sendo a área do relacionamento. Isso é importante, então, Ju. Você falar que eu leio com uma pessoa, depois dali um tempo eu li com outra. Pode, porque esses números eles se conversam e eles vão modificando tipo a energia um pouco mais positiva, outra mais negativa. Mas aquela terapeuta falou isso e agora você está falando isso. Porque a vida é cíclica, você está sempre em movimento. Então vai ver que você escutou uma coisa e você modificou, você transformou aquilo. E agora você está no mesmo caminho, mas com uma energia um pouco mais densa ou mais leve e vai caminhando este caminho, né? Seria isso. A essência, né, vai ser sempre a mesma. A essência vai ser a mesma, né?
Se você é um caminho 11, você vai ser uma pessoa concreta, uma pessoa que se comunica. O que a terapeuta vai trazer nesse processo terapêutico na hora da leitura do mapa vai ser por frequência. Então, dentro de todo um conjunto daquele número, ela vai trazer aquilo que você precisa naquele momento. Então, às vezes, em uma leitura, algo que chama mais atenção, depois em outra leitura tem outra coisa que vai te chamar mais atenção. Isso que é legal. O mapa, ele vai conforme a gente vai caminhando, ele vai se moldando e as leituras também vão progredindo. Para você ter uma ideia, quando eu descobri o mapa do Odu, eu fiz com 3 pessoas diferentes o mapa. E foi totalmente, as leituras foram totalmente diferentes. Mas agregaram, né, Ali? Mas focada... Então, mas uma falou uma coisa, outra falou uma coisinha, então você juntou, você juntou o quebra-cabeça. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a gente acha que é como eu falo assim, no começo eu achava que era um GPS. Eu tenho que seguir esse caminho assim. Só que depois você vai vendo que é uma energia e a gente vai movimentando assim. Que nem a gente fala, você leu, eu li Caju. Naquela hora eu estava com dor no trabalho. Aquele momento, a Ju mostrou para mim tudo o que eu poderia fazer, quais energias eu poderia trabalhar. Mas se eu daqui um tempo for ler, daqui 5 anos, vai ser totalmente diferente. É o que aconteceu. Sim. E aí, ó, quem está entrando aí, gente, nós estamos falando sobre a importância do mapa de Odu, de ler o mapa de Odu. Muita gente já entrou. A Eliana falou aqui, eu acho que ela já leu também, que ela já tomou consciência disso, né? E quem mais aí já soube sobre o seu Odu, vai falando para a gente, para interagir aqui, se tiver alguma pergunta, né, sobre isso. Esses dias eu fiz eu fico tentando puxar na memória, né? Esse negócio aqui, 7 é fogo, gente. 7 viagens. Vamos falar, e quem é quem, né? Eu sou 7, ó. Vamos lá, eu sou 7. Eu sou 9. E eu sou 9, mas eu e a Lê somos uns 9 diferentes. Por quê, né, Lê? As minhas ferramentas são diferentes da sua, né? Sim, e isso que nos modifica. Então, nem é igual ao outro. É isso que tem que entender. 9 não é igual ao outro 9. Até se você fizer um mapa de um gêmeos que nasceu na mesma data, eles são muito diferentes. É uma coisa assim que na hora que você está fazendo o mapa é incrível. Na hora que você está falando, na hora que você está lendo o mapa para ele, é totalmente diferente de uma pessoa da outra. E eles têm os mesmos Odus ali. Então, sim, é um caminho diferente do outro, realmente. A energia é diferente da outra. Às vezes... E aí, entender, porque... pode falar, Lê. Entender que a gente, na hora que lê, a Lê sabe muito disso, e ela faz isso, né? Na hora que você lê, vem para você, assim, um número ali te chama atenção, né? Isso. E aí você vai falar o que você tem que falar. A pessoa vai escutar o que ela tem que ouvir naquele momento, não é? Uhum. Às vezes... Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que outro dia eu estava atendendo e alguém me perguntou sobre o mapa. E foi muito interessante. Porque assim, a gente tem um destino, né? Imagina que é uma estrada, né? Você está aqui, você tem que chegar lá. O que você vai entender no mapa? As curvas, os buracos que vai ter na estrada, né? As pedras, essa área aqui, essa área é uma área de serra, então você tem que tomar mais cuidado. Então você vai entender o caminho que você vai passar. Né? Acho que foi muito legal, ficou bem fácil para ela. Então você vai saber por onde que você vai trilhar, né? Qual o caminho que você vai trilhar. E conseguir lidar com essas adversidades. Porque a gente vai ter adversidades, né? O tempo, ó, tô com visita aqui hoje, ó. Dá oi, pastilha. Oiê! Ai, que lindo. Oiê! Oiê!
Então, acho que essas adversidades, saber lidar com essas adversidades é muito importante, né, quando a gente entende o mapa. É que nem tem uma parte do meu mapa que é o negativo. Falar demais. Quando eu começo a falar, eu gasto totalmente minha energia. Eu perco, eu começo a reclamar, eu começo a falar. Antes eu não sabia. Eu ficava naquele... Hoje, quando eu começo a falar, peraí, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso olhar aqui? Ah, é isso? Ah, então eu vou entender. Muda totalmente os focos, né, André? Você vai... E aí, qual foi a ferramenta que... Fale para mim qual é o seu... Quando você descobriu o mapa, o que te ajudou ou você já estava nesse caminho e estava tranquilo? Não, então, fui fazer primeiro, assim, na mentoria da psicanálise e espiritualidades, a gente já teve uma noção do que era o Odu, e aí aquilo lá me chamou a atenção de tipo assim, não, eu quero ir me aprofundar. Aí a gente foi fazer o curso, né, presencialmente, com o Torquato, né, e o Nestor, que deram o curso de podologia comportamental. E lá é uma energia muito boa, né, de tipo, você vai entendendo cada coisa. E aí eu levei eu já sabia, né, que eu era um 9, só que o meu diferencial, gente, é que eu sou 9 em tudo, ó. Tenho 6, 9. Eu falei, vixe, Maria, e agora? Agora o negócio tá feio. Mas aí eu fui entendendo por que eu agia de certas maneiras. Às vezes, logo de cara, na hora que você recebe o seu mapa, você às vezes duvida, ou não aceita, ou fala assim, não, não sou assim, não, isso não acontece comigo, né? Uhum. Mas você vai olhando, né, certas coisas e foi me ajudando a entender que, tipo, o 9 é a liberdade de fazer do jeito dele, o 9 é a universalidade, né, de querer estar em tudo ao mesmo tempo, então fazer várias coisas ao mesmo tempo também é uma característica 9. Estudar Mais uma bastante. característica, estudar bastante. Estudar Então eu bastante, fui gostar de várias aceitando. técnicas. Isso, eu fui aceitando. Mas também tem um lado negativo que você tem que estar esperta. Porque o 9, eu olho para o 9 como aquele ermitão, né? Que vai lá dentro da caverna, porque tem certos momentos que você entra dentro da caverna e quer ficar lá quietinho, paradinho. E aí que tem que tomar o cuidado, e aí que tem que estar esperto. Para não ficar muito tempo dentro da caverna, senão toma o quê? Vira uma depressão. Que tem muita Que é uma facilidade o das 9. características muito importantes de olhar para isso. Né? E você, E aí também. Então, eu quando fiz o meu mapa, primeiro eu fiquei assustada, né? Falei, misericórdia. O que eu vou fazer com esse negócio aqui? Alô. não é tão... O que ficou assim que eu consegui, que me ajudou muito a entender? Primeira coisa é querer fazer parte de um padrão. Então, assim, isso ficou muito claro, né? O quanto eu, às vezes, fazia coisas para fazer parte de algo que não fazia sentido nenhum comigo. Então, isso foi algo muito bom, que eu consegui aceitar isso, que eu não vou ser aquele padrão. Então, eu vou ter o meu jeito. E o meu jeito é um jeito, muitas vezes, lento, porque eu tenho muitas conexões e às vezes eu não consigo colocar isso. Eu até gostaria, olha, assim, as pessoas escrevem, né, com uma profundidade, parece que aquilo flui. Em mim não flui, porque é tanta coisa passando na cabeça que às vezes eu não consigo organizar. Então, isso foi ótimo. E uma coisa que eu percebi, a Andrea falou da depressão, né? O meu caminho, ele é um caminho depressivo, por si só. Então, assim, eu não entendia muito por que em alguns momentos eu entrava numa tristeza profunda. uma tristeza enorme, não estava nada acontecendo, mas eu tinha essa tristeza, eu não conseguia lidar com ela. Então foi muito bom, porque quando eu entendi todo o processo de transmutação dessa tristeza, de aceitar isso, né? Aquilo veio. Porque é um caminho Não precisa ser solitário, né? compreendido. Exatamente, não precisa ser compreendido aquilo. E aí você entra nessa solidão.
Porque você tem que entrar nessa solidão para fazer essa transmutação. Então foi muito incrível, assim, muito E revelador para mim. entender que essa solidão tem que virar solitude, né? Estar bem Sim, contigo mesmo, sim. né? Às vezes eu E é um achava que eu tinha processo, né? problema. E é um processo, né, Ju? Sim, porque eu achava que eu tinha problema. Nossa, tem problema. Um dia eu tô bem, outro dia tem uma tristeza aqui que eu só quero dormir e enfiar no buraco. O que que tá acontecendo? Tem que ir Aquela no médico. Tem saudade de um lugar que nem sabe de onde é. É muito assim. Quando eu uma leio o falta de mapa, uma eles coisa que você falam, não sabe de onde vem. eles falam, o que é essa saudade que eu tenho? Geralmente quando vem eu do 7. Lê o que é isso? Aí quando eles entendem, eles ficam super, tipo, vai entendendo, É vai uma melhorando. falta de algo, É. é um vazio que você não consegue. Você passa muito tempo, você passa a vida e não preenche. Por quê? Justamente por conta dessa ancestralidade, dessa conexão que você faz, mas você não sabe o que faz. Você não sabe nem como que faz. Isso só acontece, só é. Só E é. aí vem esse aperto, esse vazio, essa coisa que não passa, né? Mas entender isso é muito legal. E agora, conversando com vocês, sabe o que eu percebi? Depois que eu entendi esse processo de tristeza, não fiquei mais tão triste. Triste. Eu já consigo processar. Por quê? Porque eu aceitei, né? Eu deixei de tentar não ser aquilo. Não posso Parou de sentir isso, vamos lá. forçar, né, Ju? Tem que fazer, parei de forçar. Então, quando eu Isso. tô triste, pronto, aceito, deito, dormo, faz o que eu tô É afim de porque você não fazer. foca tanto, né? Ah, tô triste, tô pra baixo, você cresce aquilo lá, né? Quando você não foca tudo, tá bom, hoje eu não tô legal, Aham. aceito isso, e aí o negócio passa mais rápido, É né? que nem Sim, da caverna, E é aí que as nem da pessoas aí, caverna. é, e aí vamos falar aí o povo, se vocês sabem só, qual é o odo de vocês fizeram o vocês, mapa de vocês, qual que é o odor de vocês? Conta aí pra é, nós. e quem não sabe aí se tem alguma pergunta para fazer, né? Vamos conversar aí também sobre essa importância aí de saber essas ferramentas. E vamos falar um pouco da ferramenta também, né? Porque o nosso caminho a gente vê tudo Data é pela nascimento. anatomia e nascimento, né? Mas aí tem as 5 ferramentas que acompanham esse caminho. O que são essas 5 ferramentas? São números, energias que vão auxiliar a fazer esse caminho, né? E aí nós temos 5. Um Seria? é como as pessoas te veem. O segundo é do seu psique, você com você mesmo. Quando você coloca a sua cabecinha ali no travesseiro e tá você com você. E dá uma clareza enorme quando você entende a sua Quem é você? ferramenta ali, quem é você. O terceiro é o que impulsiona e o que te prende. É o que a Ju falou do 16 dela, que estava travadinho. Quando ela começou a entender, aquilo foi... Não, o 6 dela, né? 16 é o meu. E no trabalho, que auxilia pra caramba. Porque quando Também a como gente você começa... lida com a materialidade, né? Quando a gente começa a fazer o mapa, você começa a entender que como aquilo funciona real. Porque quando a gente está fazendo, quando fez o meu, estava naquela do meu, ainda você estava naquela fantasia, ai, será que dá? Quando você coloca em prática e começa a trabalhar com ele, você vê que as pessoas fluem. E depois tem o outro que é o espiritualidade, que é família, que é o emocional, que é Relacionamento. tudo relacionamento, que é tudo ali no outro. E um fala Ó, com o outro. A Fran colocou que fez com a Ali, o dela é 4. O número dela Então, Beleza? aí ela já sabe quais as É. características. E daqui a pouco a gente vai dar uma palhinha aí, falar um pouquinho. Vamos falar uma palavra de cada um, né? Para quem tiver só com essa curiosidade. Mas o importante é a gente entender qual é a importância de a gente saber o nosso mapa, né? De a gente fazer quais são as energias que a gente tá aqui trouxe nessa vida. Porque você não veio, você não nasceu nesse dia à toa. Você nasceu nesse dia porque você precisava dessa frequência.
E tem algum que é melhor ou pior? Não tem. Não. Todos que são importantes, são 16, tá? Isso a gente não falou, são 16 energias, e não vai ser aquela pessoa que nasceu no mesmo dia que a outra, elas são iguais? Não, porque a energia vai movimentar aquele caminho, ele precisou vir naquele caminho, naquela energia, mas ele às vezes vai frequenciar uma coisa mais positiva, outra mais negativa, e ele vai ser diferente daquela outra pessoa. Porque todos nós somos únicos aqui, certo? Eu falo que depois do mapa você sai da caixinha. Você não quer mais ficar na caixinha, você sai. As coisas começam a clarear, assim, na cabeça. É muito... Principalmente um 7, né? Um 7 sai total da caixinha. 9 também sai. O 9... Sabe que eu vejo essa coisa, né? O 9 tem essa introspecção, a coisa de se fechar, mas o 7 também tem, né? Na toa que nós estamos tudo junto, né? 9, 9 e 7. Ó. 5, eu acho que 5, 7, 5, 7, 9, né? São esses caminhos que tem essa frequência. É que nem eu ia falar da caverna. Antes eu ficava na caverna, mas a caverna era toda escura. Hoje eu falo que ela está toda enfeitada. Tem até sofá, tem tudo arrumadinho ali. Isso, tem até umas luzinhas, né? Pra já, ficar mais não, claro, né? Já tá tudo iluminada, porque eu sei que na hora que eu precisar, eu volto para ela, penso tudo que eu tiver que pensar, analiso tudo que tiver que analisar e depois eu volto para a sociedade. É muito engraçado que hoje isso é natural. Wally, você já deixou sua caverninha preparada? Já, hoje ela tá linda. Antes ela era escura. Ela era cheia como fala, de morcego ali. Hoje em dia não. Tá linda ali. Nessa transição que eu estou fazendo, que eu fiz de carreira, de sair de uma empresa de 20 anos, onde eu tinha todo o meu amor, todo o meu apego, eu fiquei 2 semanas totalmente fechada comigo. E eu falava, tá tudo bem, vê, você está muito fechada. Não, eu preciso desse tempo para me analisar, para me voltar, para depois eu voltar com tudo. Tá acabando. Essa semana aqui já tá acabando. Semana que vem já tô de volta. Mas você tá fazendo movimentos aí, você tá fazendo cursos, tá se aperfeiçoando. Tô, sim, né? Porque o 9 não consegue ficar parado sem fazer nada. Ele tá ali, mas ele tá absorvendo conhecimento para expandir isso depois. Uma coisa importante também trazer aqui, é importante a gente saber o nosso, mas é importante também a gente saber de quem convive com a gente. Nossa, quanta clareza. Namorado, com o cônjuge, se eu moro com a mãe, se eu moro só com os filhos. E entender como eles funcionam. Porque a partir do momento que a gente entende qual é a energia deles, a gente não julga tanto, né? Quando acontece, fica melhor. Quando acontece qualquer coisa, você dá... Primeiro você fala, depois você fala, assim, né? Ah, entendi. Ah, beleza. Depois de um tempinho, porque a gente é ser humano, né? Mas dá aquele... Ah, entendi. Ah, por isso que tá assim. Beleza. E a gente ajuda também, auxilia. Porque quando a gente começa, as coisas começam a fluir para a gente andar, a das pessoas em volta também. Cada um vai ocupando o seu espaço com mais, eu falo com mais, não é doçura, mas, sei lá, com mais facilidade. Não sei se seria. Eu acho que a partir do momento, Ali, que a gente se aceita dentro daquilo que a gente veio cumprir, passa a ser mais fácil ter um olhar com empatia para o outro, né? Por exemplo, você que sofre com um preconceito, você nunca vai saber o que é estar do outro lado. Não. Mas a partir do momento em que você olha para alguma coisa com o mesmo preconceito, aí você vai sentir. Então, assim, e aí você vai ser mais empático. Quando a gente não aceita o nosso lado sombra, a gente nega a nossa parte, eu não reconheço aquilo. Eu preciso reconhecer. Porque eu julgo no outro, mas eu não reconheço em mim.
Então, conforme você entende no seu mapa quais os seus caminhos, os seus desafios, você vai aceitando os seus lados negativos. Por exemplo, no meu lado negativo, eu tenho uma questão de inveja. Aí você olha lá, meu Deus, não, como assim? Eu vou ter inveja dos outros? Né? Como assim? Pois é. E aí? Eu Aí sou olhar para autoritária no negativo. E aí você Imagina. vai acolhendo o que você tem de negativo, o que que você vai fazendo? Você vai olhando para o outro com um olhar mais amoroso, como você falou. Vai olhando, vai entendendo aonde que ele está, qual a situação, o que que ele está passando, né? Qual que é? Ah, é por isso. A Estou gente, entendendo. a gente tira também a responsabilidade do outro fazer a gente feliz. Muda tudo, Ju. Eu falo que quando a gente, esse auto-amor, esse autoconhecimento, esse mapa traz muita clareza porque a gente tira a responsabilidade do outro. A gente começa a ter respeito por nós e pelo outro também. Então o mapa ele não auxilia só com você, ele auxilia ao redor de você também. Eu tenho, eu tenho uma menina que é o do 14. Eu tenho uma que é o do 10. E eu tenho meu esposo que é do mesmo mapa que o meu. Não muda nada. Se você virar, só que ele é escorpião, eu sou sagitário. Ele nasceu num e nasci no outro. Mas você são começa a pessoas olhar. diferentes. São pessoas diferentes. O que é liberdade para mim, eu olho a liberdade de um jeito. Hoje eu entendo que ele olha a liberdade de outro jeito. Muda a percepção. Muda. E E aí você o que a Ju estava falando da sombra, né? Quando você não olha para a sua sombra e nega ela, ela vai aparecer cada vez mais, vai. energeticamente, até você olhar para ela e entender que isso também faz parte de você e você trabalhar com isso, né? Não é que você vai extinguir ela do seu, da sua energia, do seu campo. Não. É você, a partir do momento que você entende, você aceita, ela fica menor, né? Vai acontecer algumas vezes, vai, mas aí você não vai se abalar tanto, aí você vai, sabe, trazendo coisas positivas e o caminho vai sendo mais leve, E né? sabe que eu acho que isso é um desafio, né? É um desafio. Por quê? Eu não sei se vocês percebem isso. Em geral, e muitas vezes acontece, a pessoa, e claro que aconteceu com a gente, não é diferente, né? A gente, quando olha para um aspecto negativo, a gente não quer entrar nele, se aprofundar muitas vezes nele, porque a gente tem medo de se tornar ele. Então, eu sou uma dos 5. Dos 5 é ganancioso, é ciumento, possessivo. Quando eu olho para essas minhas características, então eu tenho. Deixa eu desligar. Calma aí. Ah, entrou uma ligação aqui. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Então eu tenho medo de me tornar essa pessoa. Só que não é isso, né? É exatamente o contrário. Se você nega, por isso que a Andrea, né, falou. Se você nega, você fortalece. Quando você aceita, você acolhe. É como se você pegasse aquilo e fizesse uma parte integrante agora de você. E aí você vai aprender a lidar. Porque enquanto você não olhar, você não vai aprender a lidar com esse lado. E ele vai entrar em desequilíbrio. E isso vai desequilibrar o seu caminho. Então, o seu mapa vai estar como? E Travado, esse muitas lado, vezes. e esse lado serve para você ter grandes aprendizados. Você tem que se aliar a ele, né? E aí, vamos fazer uma brincadeira aí que o pessoal está aí nos vendo, né? Vamos Falta 12 falar. minutos. Então, vamos falar aqui, ó. O número 1, né? O número 1, quase a gente não está no mapa, mas ele está na nossa energia, tudo. E aí cada uma vai falando a característica, uma característica que veio na cabeça dele, né? O 1 é o Caran. Aí eu falo, seria o movimento. O que vocês trariam? A liberdade. Para mim é verdade. Aí. O 2. Odeia, regula o tempo aí, porque eu não tenho hora aqui, Pode não tem deixar, horário. pode Tá deixar. faltando acho que O 12 2. minutos. Não, Para O mim, 2, vamos lá. a dúvida. A dúvida.
Eu ponho alegria. Alegria. Pureza, vai. Então eu ponho pureza. Mimada, né? Então, E o 3? Birrento. O 3. eu O acho 3. que No negativo aí, dependência emocional. eles... Dependente, mas também é muito forte. Muito esforçado. É. Tem Quando ele se liderança. acolhe, ele descobre um monte de aspectos que vão auxiliar eles a entender toda essa dor fechada dentro deles. Né? Mas o 3 tem expressão também, né? Tem. E o 4? Tem uma 4 aí que estava falando com a gente. Tem duas. Quem é um 4? Conversa. Organização. Fala bastante. Conhecimento. Tem que estar sempre em contato com conhecimento, né? E o 5? O 5 eu já falei. Falei? Ciumento. O 5 é brilho, né? Ele brilha. Né? Magoável. Eles são magoável, né? Eles guardam bastante. Guarda. E o 5 tem o quê? Uma coisa muito boa, o 5. Ele tem que aprender isso. Uma pessoa que é 5, se aprender isso, ajuda muito a se transmutar. Ele tem a transmutação, né? Tem o silêncio também, né? O silêncio. Ele é ligado à espiritualidade. E o 6? Vocês que estão aí, se forem 5, façam o seu mapa, porque precisa. E ajuda muito com a ajuda espiritualidade. Muito, muito. Na Porque essa coisa sentimental e da espiritualidade é muito importante. Você sabe que tem uma coisa que eu não sei para vocês, mas que vem muito para mim. Os 5, eles têm... Lógico que todo mundo tem, não estou falando que esse é o que mais vem para mim, mas assim, muito problema familiar. Sabe aquela coisa de estar no pai e na mãe ainda, esperando ali... E aquela mágoa que para eles... Mágoas guardadas. Eles gostam de segurar e falar, mas eu sou mesmo. Isso é uma coisa que todos... Até hoje eu não tive um que não falasse, não tenho mágoa não. Não, eu tenho mesmo. Olha, eu tenho de fulano, eles nomeiam. Lembra das coisas. Lembra? E o 6? Determinação. Comunicação, abundância, objetividade. Mas quando está no negativo, também se esconde atrás de quem brilha mais. Insegurança, tem uma arrogância, né? E o 7? O 7 a Gil não pode abrir a boca. Interesseiro. Independência. Estabilidade de humor. Bravo demais. Compromisso. Preguiçosa. Mas tem uma liberdade aí muito grande, né? Uma liberdade muito forte, né? Eles trocaram dentro espiritualidade forte. Do caminho deles, né? Um outro além do 5, tem uma espiritualidade, né? Tem. O 5, o 7, muito ligado à espiritualidade. E o 8? Olha, eu trabalhei com 8 e vou falar para vocês como muda de humor e de personalidade, como acaba a bateria social. Gente, quando acaba a bateria social de vocês, faz mapa, porque vocês vão entender o que está acontecendo. Eles são muito confiantes, que tem boa sorte, mas assim, esse humor muda, eles constroem assim. É a tranquilidade, né, em pessoa, mas tem uma confiança muito grande dentro, né? E tem aquela coisa assim, muito mental. Exatamente. É muito mental, tem que tirar os projetos da mente, porque a função é construir e desconstruir. Se isso aqui ficar aqui, vai gerar essa intranquilidade e vai descompensar. E assim, tem que trabalhar muito a estratégia. Você sabe que... E vive transformando, né? Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela era 8. Real. Ela chegava e falava assim, minha bateria social tá acabando, tá?
E falava, de repente ia diminuindo, ela fechava a cara, acabava o dia dela assim, ó. Se olhasse para ela, né? Essa menina não conversa. Ah, ela não conversa. Chegava de manhã, e você falasse, ai, todo mundo é assim, Lê. Não, eu trabalhei com muita gente. Eu via que o 8, eles iam se fechando ali e eu ficava assim, ó. E se falasse muito perto, incomodava. Sabe aquela coisa do príncipe ali, ó? Eles ficavam ali. É muito engraçado. Eu convivo com 3 8, gente. Eu sei o que é dormir com uma pessoa, acordar com a outra. Eu imagino, deve É ser. uma loucura. E o 9? E o 9? Ah, o 9 é liberdade, mudança. Tem uma Só coisa boa, né? espiritualidade. Ó, o 9 tem uma espiritualidade bem mais impositiva do que o 5 e o 7. Vale ressaltar isso. Então, esse olhar para o caminho 9 é muito importante, né? Gosta de liberdade, gosta de ficar sozinho. Gosta. Coisa que Concentração. eu não sabia que eu gostava, hein? Eu não sabia que eu gostava dessa partinha. Uma coisa negativa do 9, o 9, ele se acha, ele tem essa perseguição. Ele acha que ele é perseguido. Ah, Meu ele fala, Deus, só olhou pra mim. aí Nossa, não falou comigo. Cria, né? Isso. Cria a ilusão de que está acontecendo Toma algo. cuidado. E você sabe que quando eu era pequena, falava estabanada. Vocês já ouviram essa palavra, né? Estabanada. Uhum. E hoje eu Sim. entendo, cara do céu, quando eu era pequena, como eu era estabanada. Outra coisa que acontecia comigo que hoje eu entendo, tipo, eu pegava meus livros, ia lá pro quintal, onde tinha um monte de árvore, de mato, ficava eu e minha cachorra lendo a tarde inteira. E hoje eu falo, Eu conheço. olha só, quando, né, era pequena, eu fazia isso, esses movimentos assim, ó. E hoje a gente entende como faz parte da gente, né? E o 10? O 10 tem O 10 é a sabedoria, né? O estudo, a manipulação. Tem uma ancestralidade muito grande aí, né? Uma sabedoria. Mas também tem uma lentidão, tem uma teimosia. Porque o 10, você lembra, eu lembro da velha sábia, né? Mas tem aquela teimosia ali também, maquina algumas coisas para que seja do jeitinho dela, mas outra coisa para elevar o outro. Outra coisa que eu vejo, eles querem ser responsáveis por tudo também, né? Querem... Porque é a pessoa mais velha, né? Se sente mais velha e tudo Então, mais. assim, são envelhecidos, né? Então, são os anciões. Tem dor nas juntas. Tanto que a palavra-chave dele é a doença. E vai pro corpo. Tem dor. Eu não sou 10, mas eu tenho 2 10 no meu mapa. Dor, minha filha, no corpo é normal. Desculpa, Ju, eu abri os olhos assim, quando você falou 2 10. E os 2. Vamos lá, gente. Brincadeira. Ó, temos 5 minutos. O 11. 11. O 11 é a pressa. É aquela pessoa determinada. Isso. E é carismático. É determinação, tem uma fala um pouco, como que eu posso falar assim? Direta. Um pouco objetiva e direta, né? Imponente, né? É briguento. Vamos por aí, é briguento. Eles não têm mimimi. Eles são muito... Tem uma vingativa, um ar assim de vingativo, né? O 12. Familiar, paterno, né? Mais paterno. Mas tem a liderança, né? Imponente, né? Porque ele tem o Xangô ali, que é o caminho que passou por ele, né? Eles gostam das coisas muito certas para eles. Eu nunca vi assim, para eles. Gostam. E tem exageros, tem vício. No negativo tem que cuidar muito com os exageros, né? E são muito temperamentais, então são bem explosivos. Sim. E o 13? O 13. Qual pergunta o 13, tá? Porque eu pego muito pouco. Ancestralidade, tem uma questão de longevidade, né? Mas o que eu tem conhecimento. Eles têm uma sabedoria, mas eles também gostam de não é a solidão, né? Eles essa coisa de praguejar é grande no 13. Que isso nos 13 que eu vi. Sabe outra coisa? Eu tenho um mapa com 13 até hoje. Outra coisa que eu vejo. Os 13 que eu conheci, sim.
As pessoas estão indo para um lugar, o do 13 está indo para o outro. Assim, eles vão totalmente É porque tem opostos essa dos questão de caminhos. ele se isolar para meditar, né? Essa São. meditação, para ir para dentro dele, né? Mas ele é ligado muito Porque a tem essa o Molu, né? ancestralidade. Tem o Molu É, também, né? tem uma Tem. frieza, umas pessoas mais frias, né? Pragueja. O Pragueja, 14. e pega, Ah, paga 14 tem criatividade, tem muita toda, sabedoria, tem criatividade, liberdade acessível. isolamento, né, que é muitas vezes necessário. O 14 num trabalho vai ser aquela pessoa que vai trabalhar mais por conta, mais Mas quando eles sozinha. querem, eles são um povo também que ficam bem fechadinho na deles. Eles precisam disso também. E não mexe, como Isso. dizia Dr. 4. Dr. 4, não mexe, larga lá. E eu Deixa vejo Tem aqui até uma em casa que é bem sabedoria aí, assim, né? viu? Que é bem assim. E transmuta, né? O 14 é uma Transmuta. questão que também transmuta as energias, né? Porque tem uma sabedoria aí dentro, interna. E o 15? Ancestralidade, para mim, vem muito. Hum, Para mim vem muita coisa da dependência. No tem uma 15. inocência. O 15 tem esse discernimento, né? A palavra dele é o Ele tem discernimento, né? ele E tem ele que fica trabalhar imparcial, né? ele tem que trabalhar essa independência, né, dentro dele. Ele vem para trabalhar essa independência. Então, tem que reconhecer os valores, tem que ter esse olhar para o caminho para que ele viva essa independência dentro dele. E no negativo tem uma revolta aí dentro, tem uma agressividade. Quando ele está no negativo, ele é muito agressivo, ele é muito Ele impõe, né? revoltado, né? Impõe as coisas. E o 16? 16 é lindo, gente. A Ah, palavra 16 é a paz, 16 é né? o meu que eu tenho no ferramenta no pé. Olha, eu Sabe vou falar uma o coisa. que vem sempre para mim é assim, o 16 não pode ficar preso no que ele perdeu, Não. porque isso vai gerar escassez. Então, assim, perdeu, gente, Ele tem que perdeu. arriscar, né? Bola para frente. Mas eu vejo que o 16 ele tem o tempo para decidir. Decidiu? Tchau. Não fica olhando para trás, vai embora. Vai embora que as coisas só vai Ele tem fluir. muito do acreditar, se arriscar, É, vai fundo. E aí, quando ele acredita nele, o negócio flui. Aí quando no negativo. O que aconteceu com a minha voz? No acho que já está acabando. no negativo ele vai se tornando assim, meio que não acreditando nele. Mas aí trava. Aí ele trava. Sabe o que ele tem um problema? As coisas vêm muito fácil. E aí ele não valoriza o que veio. Porque assim, eu tenho um 16, eu já tô falando meu mapa inteiro. Eu tenho um 16 aí, eu sei como é que é isso. Você tem no seu mapa? Por muito tempo. Hã? Você tem no seu mapa? Tenho 16. Eu falo que hoje Por eu muito entendo. tempo, eu olhava e falava assim, nossa, eu faço tanta coisa, mas não faço nada. Ó, não valorizar aquilo que você faz. E aí você entra na empáfia de que tudo é muito fácil, então você perde muito fácil também. Só que uma coisa eu aprendi, não pode jogar na sorte. Sabe aquela coisa de você falar assim, as coisas, para mim dá tudo certo mesmo, pá. Você bate com a cara na parede. Isso, ó, eu falo que isso eu É entendi. isso aí. Mas que vem as Meninas, nós coisas chegamos fáceis. nos 16, falando um pouquinho de cada. E aí, então, agradeço a todo mundo que esteve aí. Tá dando eco? Um pouquinho. Espero que tenha dado um... Ai, esse negócio tá ruim de sabor. Não, então, é assim, gente. Entenderam como funciona? Qual a importância do mapa? Estamos à disposição. E Faz aí, mapa comigo, faz com a Andréia, faz com a Ali, pra você ver como que é a diferença. Você vai ver que cada um tem uma energia, vai trazer uma coisa diferente, né? E é super importante quando você tá num caminho que tem alguma questão, vai lá, faz seu mapa, olha para ele de novo, né? Essa é uma ferramenta que vai te ajudar a te dar direcionamento.
Acho que é isso, né, gente? Esse Obrigada mapa a todos, ajuda meninas. muito.